Boa tarde a todas, todos e todes. É um prazer muito grande dar início à aula de número 5 do nosso curso Novas Abordagens em Patrimônio, que é uma parceria acadêmica entre 3 programas de pós-graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, onde eu sou professora, eu sou a Flávia Brito, a UFRJ, o Programa de Arquitetura e o Mestrado Profissional em Projeto e Patrimônio, e o Programa de Pós-Graduação em Geografia da UFRJ, enfim, esses três programas se reuniram para dar corpo a esse curso e é ministrado por mim, pela professora Vera Tangari, pela professora Mônica Baeschle, pelo professor Rubens de Andrade e pelo professor Rafael Winter. Nessa aula de hoje, cujo tema é Conexões entre a Conservação da Natureza e da Cultura, a gente vai ter as convidadas que já vão ser apresentadas. O professor Rafael Winter Ribeiro é o nosso mediador, e a gente tem hoje no suporte técnico a Yasmin Darvish, que está aí aparecendo, e os mediadores, né, as mediadoras, as relatoras, desculpa, a Júlia Baiana e a Adriana Guilhermano, que são pós-graduandas do PROARC. Então, eu agradeço imensamente a presença e acho que a gente vai ter certamente uma excelente oportunidade de diálogos para esse tema tão caro a todos nós. Então, sem mais, eu passo a palavra ao professor Rafael Winter, que vai assumir aí as tarefas da aula de hoje. Obrigado, Flávia. Bom, boa tarde a todas, a todos. É um prazer que eu inicio essa mediação dessa aula de hoje e apresento em seguida as duas colegas profissionais que vão falar sobre o tema. É um tema que é bastante caro, né? A área do patrimônio, na verdade, talvez um dos grandes problemas, né? Uma das grandes questões para quem trabalha com patrimônio, um dos grandes bloqueios seja exatamente essa divisão clássica entre natureza e cultura, esse mundo, essa forma de olhar o mundo completamente dividido, né? Essa forma de classificação e de formas de categorias, de categorizar numa dualidade natureza e cultura que tem gerado uma série que faz com que as políticas de patrimônio, seja políticas de patrimônio natural, políticas de patrimônio cultural, políticas de conservação da natureza, sejam tomadas de maneira tão distantes umas das outras, de uma forma tão geral. Eu acho que inclusive, instituições são pensadas de forma diferente, as expertises são pensadas de forma diferente, as profissões, as políticas constituídas, em geral, são pensadas de forma diferente, e quando elas se juntam, muitas vezes, elas se juntam sem se juntar, elas se juntam a partir de uma profissão, né? A partir de uma área, e sem que a unidade seja de fato construída. Então, essa busca por essa unidade, natureza e cultura, que nunca foi encontrada, ela acaba gerando uma série de problemas. Eu acho que a Unesco, para ficar na área em que esse curso tem discutido bastante, a Unesco coloca esse problema de maneira muito clara e nítida, né? Porque a Convenção de 72 ela nasce bipartida, ela nasce dividida, né? A Convenção do Patrimônio Mundial Natural e Cultural, ela é oriunda de duas correntes, de dois grupos bastante distintos, que, por razões políticas, geopolíticas, se juntaram numa mesma convenção, mas a estrutura ela é toda separada, né? Os órgãos avaliadores são diferentes para a cultura e ICOMOS, para a natureza e IUCN, os critérios, aqueles famosos 10 critérios de inscrição no patrimônio mundial, também são diferentes, de 1 a 6 para a cultura, de 7 a 10 para a natureza. E isso, sem dúvida alguma, há algum tempo já gera
um desconforto dentro da Unesco, já tem uma série de iniciativas que tentam, de alguma maneira, juntar, talvez uma das mais conhecidas seja a própria tipologia de paisagem cultural, que foi criada pela Unesco em 72, exatamente para valorizar aqueles sítios nos quais o valor excepcional, universal excepcional está presente exatamente na relação entre a natureza e a cultura. Só que uma das críticas que se faz muitas vezes à tipologia de paisagem cultural da Unesco é que ela, ao tentar juntar, ela separa também, porque numa declaração de patrimônio de paisagem cultural da Unesco, muitas vezes você é obrigado a dizer, olha, a natureza está aqui, a cultura está aqui, e elas se relacionam dessa forma. Então, você continua pensando natureza aqui, cultura ali, e tentando apontar a relação entre elas, mas natureza e cultura ainda estão ali como categorias de análise, com categorias de pensamento, e com as mesmas instituições separadas, avaliando. Então, isso tem sido um grande problema. Portanto, para a gente pensar novas abordagens em patrimônio, que é a abordagem desse curso, eu acho que a gente precisa colocar o dedo nessa ferida e pensar como é que essas políticas têm sido feitas. E aí, para isso, para dialogar com a gente, para contar um pouco dos trabalhos sendo feitos e para discutir um pouco sobre o tema, nós trouxemos aqui duas profissionais que têm trabalhado com conservação e com proteção. Então, a gente está trazendo a Nurit Bezumson, que vou ler a descrição, tá? Que está lá no nosso programa. Ela é uma ex-humana diante dos descalabros da humanidade, desistiu da nossa espécie, mas não da biologia nem das questões socioambientais. Trabalha com políticas públicas ligadas à conservação das paisagens e seus processos, bem como pesquisando suas conexões com o conhecimento científico dos povos indígenas e das comunidades locais. É doutora em Educação e Ciências e pós-doutora em Antropologia, pesquisadora do ISA, do Instituto Socioambiental. E a gente tem também o prazer de contar com a participação da minha colega de departamento, amiga, a professora Rebeca Steinman, que é geógrafa, mestre em doutora em Geografia pela UFRJ, professora do Departamento de Geografia da UFRJ, vice-líder do Grupo RET, participa do Comitê Editorial da revista Espaço Aberto, do PPGG, do Comitê Científico da revista Ambientes, e da rede de pesquisadores em geografia socioambiental, é investigadora vinculada ao Grupo de Estudos Fronteiriços da Universidade Nacional da Colômbia, integrante da Rede Global de Conservação Transfronteiriça e organizadora do evento bianual Seminário Internacional de Estudos Fronteiriços, junto com o mestrado em Estudos Fronteiriços da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Então, a gente dá início à mesa e eu convido a Nurit para expor, para falar, e depois a gente volta para conversar e debater um pouco. Nurit, com você. Obrigada. Primeiro, eu gostaria de agradecer demais poder estar aqui e poder promover esse diálogo que eu acho que é tão fundamental entre o que a gente costuma classificar de uma forma bastante estanque, natureza e cultura. Na verdade, isso é uma provocação, né? Quem é capaz de dizer o que é natureza e o que é cultura é uma provocação para a gente pensar como é que essas coisas estão imbrincadas. E aí eu queria começar mostrando aqui para vocês uma citação do Ailton Krenak. O Ailton Krenak vem dizendo há muito tempo que essa ideia de natureza, ele até diz aqui, né, esse que está grifado, natureza é uma invenção da cultura, né, que é a cria da cultura. Mas, principalmente, ele vem dizendo que a natureza é uma coisa criada pela colonialidade, pelo homem branco, essa ideia de que você tem olhar para alguma coisa de fora, né? Então, aquilo é outra coisa que não sou eu, que sou aqui, a civilização. Então, aquilo que está de fora é a natureza.
Então, essa é uma divisão muito interessante, porque é uma divisão que realmente, de fato, tem tudo a ver com essa cultura, essa sociedade, essa civilização na qual a gente está imersa, eurocêntrica e tudo mais, muito diferente da forma que outros povos percebem esse lugar no mundo, esse mundo que nos cerca. E aí eu queria também trazer uma outra citação, antes da gente começar, que é uma citação do William Ballet. O William Ballet é um arqueólogo americano que é um dos principais impulsores dessa nova arqueologia que vem sendo feita na Amazônia. Essa ideia de fazer arqueologia na Amazônia é uma ideia razoavelmente nova. Antigamente se achava, bom, mas não tem nada para achar na Amazônia, não tem, né, não tem artefatos, não tem objetos, não tem construções, e então tem uma nova possibilidade, uma nova forma de olhar para a arqueologia, olhar para o que são registros históricos, culturais e arqueológicos, e o William Ballet é uma das pessoas que vem encabeçando esse movimento, que é um movimento bastante interessante. Bom, mas antes, então, quer dizer, a pessoa, antes de começar, ela já colocou 2 citações, mas antes de começar ainda, ela ainda quer contar uma história. E a história que eu quero contar para vocês é a seguinte: eu quero contar uma história que é uma história do Serengeti, que é de uma planície. O Serengeti é uma planície de savana africana, que está no que a gente hoje designa como Quênia e Tanzânia. Esse lugar, que tem vários parques e reservas, é um lugar que atrai bastante turistas e tudo, é um lugar onde as pessoas têm uma imagem do que é a África. E essa imagem é uma coisa mais ou menos assim, né? Essas árvores em forma de guarda-chuva, que são as acácias, e essa megafauna africana. Essa é a imagem que a gente vê quando as pessoas pensam em África, e principalmente em savanas africanas, essa é a imagem mais recorrente, essa árvore em forma de guarda-chuva, que é uma acácia, e a megafauna africana. E a história que eu quero contar para vocês é uma história que tem a ver com a acácia, que é essa árvore que a gente vê aqui. Há alguns anos, talvez muitos anos, lá para a década de 50, 60, os gestores de parques nacionais africanos, lá da Tanzânia e do Quênia, começaram a enfrentar um problema que era o seguinte: essas árvores, as acácias, né, essas árvores em forma de guarda-chuva, estavam morrendo e não havia outras árvores jovens para substituir essas árvores adultas. Então, as árvores estavam morrendo, porque sim, já estavam adultas e já estavam aí já tinham cumprido seu ciclo de vida, mas, espantosamente, não tinham novas acácias, mudas de acácia, plantas jovens, crescendo e substituindo essas acácias mais antigas que estavam morrendo. Inclusive, começaram a enfrentar uma certa questão que era uma pressão dos próprios turistas e de todo esse mundo ligado à visitação dos parques, que bom, mas isso precisa, o imaginário tem essa árvore em forma de guarda-chuva e tem a megafauna. Então, bom, mas cadê a árvore em forma de guarda-chuva? Então, começaram a fazer uma pesquisa de por que não havia uma regeneração, uma recuperação dessas árvores acácias. E aí a pesquisa mostrou para eles que tudo tinha a ver com uma história que começou lá quase 100 anos antes, na segunda metade do século XIX. E essa história é a história da introdução da peste bovina na África. A peste bovina é uma doença que é causada por um vírus parecido com o vírus do sarampo. Ela é uma doença muito mortal para o gado. E ela foi introduzida ali no leste da África, onde é o chifre da África, onde tem a Somália, a Etiópia, a Eritreia, e ela varreu o continente africano em 10 anos. E isso na segunda metade do século XIX. E nessa varrida, ela matou mais de 90% do gado africano, o que é muito impressionante, porque existia muito gado na África, de fato. E as populações eram populações humanas muito ligadas a esse gado. Mas, quando esse gado morreu, outra coisa também aconteceu. O gado morreu, mas outros animais que são ungulados, tipo zebras, girafas, gazelas, antílopes, que são animais que comem
plantas, né, que são herbívoros, eles também morreram. Então, essas populações de herbívoros declinou muito. E o que aconteceu quando essas populações de herbívoros declinaram? As acácias, que eram plantas que rarissimamente conseguiam se estabelecer na planície do Serengeti, porque colocavam uma folhinha para fora, a mudinha começava a nascer, vinha um bicho e comia a planta. Então, a planta nunca vingava, ela era eternamente uma tentativa. Então, tinha pouquíssimas acácias, e as acácias que tentavam, né, se estabelecer não conseguiam. Com a baixa da população desses ungulados, desses animais silvestres, as acácias vingaram. Então, as populações desses animais ungulados demorou um tempão para se recobrar, e se recobrou, porque tem variabilidade genética, tinha alguns resistentes ao vírus da peste bovina, e essas populações se recobraram, mas elas demoraram algumas dezenas de anos para fazer isso. E o que aconteceu nesse tempo, enquanto elas estavam em baixa, as acácias vingaram e cresceram. E por que essa história é tão interessante? Por que eu quero contar essa história para vocês? Porque quando você olha para a paisagem africana, que é emblemática, que é a paisagem que a gente acha que a gente tem que conservar, África intocada e pristina, na verdade, essa paisagem ela é uma contingência, ela é uma circunstância derivada da introdução da peste bovina na África. E ela tem também um outro efeito que aconteceu simultaneamente e que mostra, mais uma vez, como a nossa ideia de conservação de paisagens é uma ideia com raízes profundamente coloniais. E essa é a história que correu paralelamente à história da introdução da peste bovina, que é a história da expansão da distribuição da mosca tsetse, causadora da doença do sono. O que aconteceu com a introdução da peste bovina na África? Foi uma desestruturação das comunidades humanas. Então, as pessoas saíram dos lugares que estavam, porque o gado morreu, porque estavam passando fome, e começaram a mudar de lugares, e muitas delas passaram a habitar em torno de pequenas cidades e pequenas vilas, deixando regiões que eram tradicionalmente habitadas por elas, bastante esvaziadas. Com esse esvaziamento da população humana, que já não tinha mais gado porque o gado morreu, então já não tinha menos animais pastando, não tinha população humana, e o agravante ainda, as populações de herbívoros caíram. O que aconteceu nesse momento? A vegetação se adensou muitíssimo nesses lugares que foram abandonados pelas populações humanas. E a consequência disso foi que a mosca tsetse, que tinha uma distribuição bastante restrita, se expandiu para essas áreas desocupadas de humanos e ocupadas com uma nova densidade de vegetação. O resultado disso foi que essas áreas se tornaram não só abandonadas, como não passíveis de serem reocupadas, porque ninguém quer morar num lugar cheio de tsetse e de doença do sono. Quando os poderes coloniais quiseram fazer seus parques e reservas, nessa lógica de paisagem intocada que deve ser conservada, que é uma ideia que nasceu no Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos, também na metade do século XIX, quando aconteceu isso, eles olharam para a África, do imaginário deles, né? Olharam para essas áreas com vegetação densa, sem gente. Pronto, é a paisagem perfeita para ser conservada. Ela é intocada, ela é pristina, ela é natural. E assim, os parques nacionais africanos, parques e reservas, acabaram coincidindo, em grande medida, com essas áreas que eram áreas da expansão da mosca tsetse por causa da introdução da peste bovina na África. Bom, e isso nos conduz de volta ao momento da colonização, desse movimento de colonização do resto do mundo, que não era Europa, em 1492, e que chegou aqui também. Então, aquele que eu citei no começo, o William Ballet, ele gosta de dizer que, para esses colonizadores,
o que eles encontraram era uma terra nullius, era uma terra que não era de ninguém, a despeito de que você tinha um contingente populacional significativo morando nesses lugares. Mas aí a gente pode ver o que está escrito aqui embaixo, que é uma ideia, né, de como muitos dos povos indígenas, inclusive que continuam vivendo no Brasil, têm do lugar onde eles habitam. Então, é um entendimento de que os humanos são coabitantes. Eu escolhi usar aqui o termo terra-floresta, porque muitos dos povos indígenas não têm esse termo natureza. Essa ideia de natureza não é uma ideia presente nas cosmovisões desses povos. Então, escolhi aqui terra-floresta, que é o jeito que os Yanomami gostam de tratar o lugar onde eles vivem. Então, é a ideia de que você não tem nenhum privilégio ontológico em relação aos demais seres. Então, pensar o espaço como um espaço só seu, um espaço de propriedade, um espaço de exclusão seu e não dos outros, é uma coisa estranha para esses povos. Então, quando os colonizadores chegam, eles olham para essa galera que vivia ali de uma maneira nômade, de uma maneira provisória, de uma maneira de um lado para o outro, e acham que isso... Então, essa terra não é deles, essa terra é de ninguém. Então, essa terra pode ser nossa, então podemos nos apropriar dela. E isso tem muitas consequências. Uma delas é que toda a ideia de o que é um artefato cultural, o que é um objeto que nos permite garantir, provar, demonstrar que havia uma cultura naquele lugar, que havia uma história naquele lugar, que aquele povo tinha uma história, ela é concebida desse lugar colonial. Então, por exemplo, a gente pode olhar para o que acontece aqui no Brasil. Qual é realmente a diferença de um vaso grego, fenício, e a mandioca? A mandioca, que é uma espécie que não é que só foi selecionada, manejada e domesticada, como muitas outras foram, mas passou por um processo que exige todo um conhecimento, toda uma técnica, né, de destoxificação, né? Como é que você transforma a mandioca, que é uma espécie venenosa, numa mandioca, aquela mandioca braba, numa mandioca mansa, e permite que essa mandioca, então, passe a ser consumida passando por uma série de processos. Quer dizer, é um conjunto de saberes, é um conjunto de conhecimento, e aqui vou até fazer um parênteses para dar uma ideia de um outro tipo de conhecimento que é muito interessante também, é como você coloca duas plantas juntas para ter um determinado efeito, e isso geralmente não é nada valorizado. Vamos pensar, por exemplo, no caso da ayahuasca. A ayahuasca é uma planta misturada com cipó. Né? Essa mistura, ela é uma mistura muito peculiar, porque o cipó, que tem um poder alucinógeno, nós, humanos, temos uma enzima que ela neutraliza esse poder alucinógeno. Acontece que a planta que você toma junto neutraliza a enzima que neutraliza o poder alucinógeno do cipó. Então, você precisa juntar essas duas plantas, mas elas não são plantas que ocorrem juntinhas, assim, né? O cipó e a planta. Elas não é uma coisa assim, estão todas juntas naquele lugar, no meio da floresta. Não. Isso quer dizer que não só que tem experimentação, não só que tem tentativa e erro, não só que tem método, mas que também devem ter sistemas de classificação diversos que permitem aproximar plantas e aproximar meios de fazer as coisas que a gente nem suspeita. Mas o que eu quero dizer, basicamente, aqui, com essa imagem da mandioca e do vaso, é mostrar que a gente não tem nenhuma dificuldade em olhar para o vaso e entender que o vaso é um artefato arqueológico, histórico, cultural, que mostra que havia uma cultura, mas a gente não tem a gente não se sente tão confortável fazendo isso com uma planta que foi domesticada e que a gente teve um processo de destoxificação, que não é só da mandioca, tem várias culturas que tiveram processos de destoxificação de plantas, né, tóxicas, né? Bom, e aí, o que acontece?
quando a gente pensa em populações que são nômades, ou que têm uma forma de estar no mundo muito diversa da gente, a gente tem uma dificuldade muito grande de entender quais são os registros históricos dessas comunidades. A gente não consegue ver nem na mandioca, que é uma espécie, mas muito menos ainda na paisagem, vou chamar de marcas, talvez por uma falta de uma palavra melhor, da passagem, da existência, da vida dessas comunidades. Porque, principalmente, quando você pensa em comunidades nômades, como essas que a gente vê aqui, mais em cima, esse pessoal sentado numa rodinha no norte da África, aqui embaixo o pessoal com gado é na Somália, e todas essas... um dos conjuntos mais importantes de saberes que essas comunidades têm é de que em todo lugar que você chega, você precisa montar tudo, você precisa achar o alimento, você precisa achar formas de montar sua casa, você precisa achar os remédios na natureza. Você tem um contingente de saberes que anda junto com essas populações e muitas vezes não deixa rastros, porque talvez até um valor importante para essas comunidades é não deixar rastros. E muitas vezes deixa um conjunto de marcas, um conjunto de artefatos nessa paisagem, amalgamados, plasmados na paisagem, que a gente não consegue ver e não costuma valorizar. Quando a gente chega no nosso continente, e aqui eu queria fazer abrir um parênteses para dizer para vocês, lembrar vocês uma coisa que muitas vezes muita gente esquece às vezes, que é o seguinte: muitos dos povos indígenas do Brasil foram contactados pela sociedade envolvente no século XX. A gente tem muitos povos que têm um contato muito recente. Aqui a gente vê 3 povos, etnias diferentes, cujo contato foi muito recente. Aqui em cima, não sei se vocês conseguem ver essa setinha, mas, enfim, em cima e à direita, a gente vê Yanomamis, um povo que já tinha algum contato com a sociedade envolvente no começo do século XX, mas cujo contato foi mais formalizado entre a década de 50 e 60, com efeitos profundamente trágicos na década de 70. Aqui, ao lado dos Yanomami, os Suruí, os Yanomami são um povo que vive no norte do estado da Amazônia, em Roraima e na Venezuela. Aqui, vocês veem do lado esquerdo dos Yanomami, os Suruí, são um povo que tem Rondônia, um povo também de contato muito recente, da década de 60, e embaixo deles, uma foto, que é uma foto histórica, não sei se vocês já viram, uma foto muito famosa, uma foto do Pedro Martinelli, que é um fotógrafo que participou do contato, da expedição de contato com o povo Panará, na década de 60. Essa é a primeira imagem quando um Panará viu um branco. Então, por que eu trago essas imagens aqui para vocês? Porque esses são povos que habitam a floresta amazônica, os Panará habitam o Pará, que habitam a floresta amazônica e que estão manejando essa floresta há pelo menos 12 mil anos. Então, a gente tem uma paisagem que a gente quer acreditar que é natural, mas que não tem nada de natural. A Alcida Ramos, que é uma pesquisadora, uma antropóloga que trabalhou com os Yanomami desde a década de 60 e 70, que foi uma pessoa muito importante para a demarcação das terras Yanomami, ela diz isso, que se por um passe de mágica todas as trilhas já abertas nas terras Yanomami aflorassem e novamente se tornassem visíveis, a gente ia ter um mapa que ia mostrar, né, todas as rotas, ligando as roças, ligando as aldeias, ligando aos acampamentos sazonais, numa instanteante profusão de indícios, né, da eficiência, talvez já até milenar, com que os Yanomami vêm ocupando essa região. E isso é muito interessante porque, se por um lado a gente vive uma sociedade que quer deixar sua marca no mundo e no território, os Yanomami são um povo o importante é que a sua passagem aqui não deixe nenhuma marca. Então, é uma outra forma completamente diferente de ver o mundo. E aí, a gente não pode
deixar de lembrar que esse confronto, né, do colonizador com os povos indígenas, ele é um confronto extremamente acentuado de cosmovisões, né? O Arthur Escobar, um antropólogo muito famoso, ele sempre fala sobre essa visão dualista, né? Que o europeu, que esse colonizador chega, o branco chega, e uma visão do humano não humano, da natureza, da cultura, quer dizer, toda uma diferença completamente distinta dessa ontologia relacional que os povos indígenas tinham, que é uma continuidade, uma coisa contínua entre o humano, os outros seres, e até mesmo os espíritos, tudo isso num contínuo, sem essas rupturas. Vale dizer também que a Rita Segata, que é uma antropóloga aqui da Universidade de Brasília, que é uma antropóloga argentina, ela gosta de dizer que o mundo dos povos indígenas era um mundo dual. Você tinha coisas como, por exemplo, o mundo masculino e o mundo feminino, mas esses mundos eram mundos completos, mas eles são confrontados com a chegada do colonizador com esse mundo binário. E esse mundo binário, ele é um mundo também do homem branco e os outros, né? O homem branco entendido aí como branco, cristão, europeu, enfim. E o outro é uma profusão de outros, mas que não interessam absolutamente ao colonizador, que simplesmente vive nesse regime binário, é simplesmente o outro. Bom, esses povos, eles dialogam o tempo todo com o ambiente onde eles vivem, né? Árvores, montanhas, rios, fontes, tudo isso tem um significado e muitas desses elementos da paisagem foram e continuam sendo modificados por esses povos. Então, por exemplo, a gente pode imaginar, pode pensar se a Amazônia é uma floresta cultural. A gente tem, aqui nessa imagem, o que vocês veem é uma coisa muito impressionante. Uma das coisas que vem sendo descobertas recentemente, nesses últimos, 20, 30 anos de arqueologia amazônica, são esses geoglifos. Eles são como se fossem valas, e são profundas. Aqui a gente vê as marcas aqui nesse grande retângulo, e pelo tamanho das árvores, vocês podem imaginar a dimensão disso. Essas valas são muito fundas, né? Tem 2, 3 metros de profundidade. Ninguém sabe exatamente para que elas serviam, mas há muitas delas na Amazônia. Essa imagem é uma imagem do Acre. Bom, mas a gente acreditava, até muito recentemente, que a Amazônia era um ambiente pouco modificado pelos seres humanos, mas recentemente as evidências, como eu estava dizendo para vocês, arqueológicas, vêm se acumulando para mostrar que a realidade é muito diferente, e esse ambiente foi muito modificado pelos humanos que ocupam há pelo menos 12 mil anos esse lugar. E aí, além desses geoglifos, né, que mostram que a gente tinha sociedades que eram muito mais complexas e muito mais numerosas, muito mais estruturadas do que a gente imaginava, tem outras evidências que se acumulam, que estão ligadas à domesticação de espécies, mas também um estudo muito interessante, muito bonito, é o estudo dos castanhais da Amazônia. Os castanhais da Amazônia, eles têm uma distribuição muito particular, não tem em todos os lugares da Amazônia, e quando tem um monte junto. E essa distribuição ela não é explicável sem a presença humana. Por quê? Porque essa é uma castanheira, não sei se vocês já viram, é uma árvore imensa, é uma das maiores árvores da Amazônia. Provavelmente, as castanheiras, a dispersão dos frutos das castanheiras era feita por uma megafauna sul-americana que existiu há algum tempo, sei lá, 10 mil anos atrás, ou até mais que isso, e que já foi extinta. Mas quando a gente olha para a dispersão dessas árvores, a gente não consegue nenhuma explicação razoável, a não ser com a contribuição antrópica, ou seja, as pessoas que ajudaram essas castanheiras a se distribuírem.
E quando a gente olha para como é que é o fruto da castanheira, quem nunca viu, a gente chama isso de ouriço, é uma bolota do tamanho de um punho, até maior, muito dura de abrir, e lá dentro que você tem as castanhas, que também estão envolvidas numa casca, e depois aqui do outro lado vocês veem a castanha, como a gente costuma comprar no mercado mais próximo. Então, a distribuição dos castanhais mostra também que não só como várias outras espécies que a gente sabe, por exemplo, o polvo caiapó é famoso por redistribuir espécies na Amazônia para no momento que eles saem andando de um lugar para o outro, porque eles vão ocupando, montando suas aldeias em lugares diferentes, e depois migram para outro lugar, e depois para outro lugar. E aí, isso durante muitos anos, né? Então, quando eles vão de novo para aquele primeiro lugar, 20, 30 anos depois, aquele lugar já tem várias espécies que lhes interessam e que não havia naquele primeiro momento onde eles ocuparam. Então, eles vão modificando a distribuição das espécies, a frequência das espécies, tudo isso. O que a gente vê aqui é um artigo que ficou muito famoso, um artigo publicado há 6 anos atrás, que fala sobre a domesticação das espécies na Amazônia, antes da conquista europeia. A gente pode ver, fazer um resuminho aqui, né, que a gente tinha um centro de domesticação de pelo menos 83 espécies nativas vegetais em algum nível de domesticação. E isso é interessante porque os povos indígenas não têm a mesma lógica de domesticação que a gente tem no nosso mundo, vamos dizer assim, branco ocidental. Eles têm uma ideia também de familiaridade com as plantas, né? É um outro tipo de relação com as plantas, mas é o que a gente poderia traduzir para o nosso entendimento como um certo nível de domesticação. A gente também percebe nessa Amazônia antes da conquista uma presença de paisagens domesticadas, principalmente de solos antropogênicos, solos criados pela presença dessas pessoas de propósito, né? Não por acaso. E hoje a gente estima que a população da Amazônia era em torno de 8 milhões de pessoas, então, vivendo em sociedades muito mais complexas do que a gente imaginava antes. A gente vê aqui uns mapinhas que mostram a distribuição dessas espécies que eram domesticadas ou que tinham algum certo nível de domesticação. A gente pode ver aqui o guaraná, o abacaxi, batata doce, a castanha, mandioca, cupuaçu, bacuri, várias outras espécies. E aqui a gente vê um outro mapa que mostra esse amarelo aqui são solos antropogênicos, né? Solos que foram formados pela presença desses povos originários. Bom, apesar de que a gente acumula comprovações de que a Amazônia não é uma paisagem natural, e sim uma paisagem cultural, que ali na paisagem está amalgamada a história e a cultura desses povos que viveram ali, a gente ainda tem uma resistência muito grande à essa ideia, principalmente porque tem uma visão muito colonial, né? Então, você tem uma eterna dificuldade de fazer com que se valorize o papel desses povos e das comunidades locais, que se derivaram do convívio dos brancos e dos colonizadores com essas comunidades, e, claro, dos povos escravizados que vieram da África e tudo mais. Então, a gente tem, hoje, um conjunto imenso de comunidades locais na Amazônia, com modos de vida muito particulares, como seringueiros, beiradeiros, ribeirinhos, mulheres quebradeiras de coco, de babaçu, marisqueiras, entre várias outras, e que continuam plasmando nessa paisagem o seu modo de vida, o seu modo de estar no mundo. Isso não é uma prerrogativa da Amazônia. Se a gente podia fazer aqui uma lista de um conjunto enorme de casos onde há esse tipo de situação. Eu escolhi apresentar só 2 casos muito rapidamente. Um caso arrolado pelo próprio Balé, que são das ilhas da Melanésia e da Micronésia, que a gente também tende a achar que é uma paisagem pristina e intocada. Essa é uma imagem de Palau.
Mas nesses lugares mesmo, os próprios nativos dessas ilhas costumam chamar suas paisagens de paisagens esculpidas. Então, você tem topos de morro e um monte de terraços que foram usados para a agricultura que transformaram essa paisagem. Então, que a gente olha e parece uma coisa intocada, pristina, até como aquela savana africana depois da peste bovina na África, uma coisa intocada, natural, na verdade, é o resultado da ocupação dessas ilhas por um conjunto de processos agrícolas, de processamento de alimentos complexos, junto com uma tecnologia náutica avançada que permitiu uma troca imensa entre essas ilhas. Isso é um caso que tem um contingente enorme de comprovações lá na Micronésia e na Melanésia. A gente pode olhar para um outro caso, que é o caso dos oásis no norte da África, que foram por muito tempo tratados fora da África, né, como um presente da natureza, tem um oásis ali. Mas com o tempo e a pesquisa, a gente percebeu que uma boa parte desses oásis foram criados por comunidades, por pessoas que ocupavam essas áreas e que são mantidos por essas comunidades que usam esses oásis até hoje. A verdade é que a gente tem, entre as estratégias de conservação de paisagens naturais, uma recusa ativa em perceber e em encampar a dimensão histórica que essas paisagens têm. Tanto uma dimensão histórica humana, como uma dimensão histórica que também abrange outros seres. Porque você pode imaginar o seguinte, ouro, o metal ouro é igual aqui e igual na Austrália, mas um marsupial sul-americano, ele tem uma história de evolução, de todo um processo evolutivo, biológico, completamente diferente de um marsupial australiano. Então, na verdade, a paisagem, essa dificuldade de perceber a dimensão histórica da paisagem, ela não é só em relação aos humanos, mas ela é em relação a todos os outros seres. E isso se deve há diversos motivos, é claro, mas entre eles, dois talvez que sejam interessantes a gente se debruçar aqui. O primeiro deles, principalmente em relação à parcela humana dessa história, é o racismo e o colonialismo dos quais a gente tem falado até agora. E a outra é a falta de compreensão dos processos biológicos na sua totalidade. No que concerne a dimensão histórica humana, esses dois motivos eles estão relacionados. Como é que a gente vê esse motivo, essa história da falta de percepção dos processos biológicos como de uma forma mais completa? Quando a gente percebe que a diversidade biológica ela é geralmente uma lista de espécies a ser conservada, uma lista de biomas a ser conservado, uma lista de ecossistemas a ser conservado. Ela privilegia a ideia de composição, listinhas, e não de estruturas, relações, interações, processos. Isso faz com que as estratégias de conservação sejam muito deficientes, porque são os processos biológicos, ecológicos, evolutivos, que fazem com que aquela paisagem natural esteja num determinado local, como eu quis explicar para vocês, contando a historinha da acácia. Paralelamente, você tem sempre uma ideia de que apenas as paisagens que são intocadas, elas são dignas de serem conservadas. Ou seja, uma paisagem que já foi modificada, ela não vale a pena, né? É como se a presença humana e a história humana plasmada numa paisagem, ela pervertesse a paisagem natural. E aí, é claro, a gente vai para essa situação, que a ideia de conservar acaba sendo uma ideia de conservar elementos dessa biodiversidade
ou dessa natureza, se a gente quiser usar esse termo, dessa biodiversidade que compõe essa paisagem, mas divorciado dos processos que fazem com que esses elementos da paisagem estejam presentes ali. Então, a gente sempre pode se perguntar se o que a gente precisa fazer com as paisagens naturais. A gente precisa conservá-las ou a gente precisa aprender a conviver com elas e entender que, muitas vezes, os processos que geram e mantêm diversidade, e essa biodiversidade que resulta, esses elementos da biodiversidade que resultam nessa paisagem que a gente vê, eles são, muitas vezes, ligados à presença de povos indígenas, comunidades locais, e não só a presença desses povos, mas as suas formas plurais de estar no mundo. Ou seja, se esses povos são vítimas de genocídio, como aconteceu aqui na América do Sul, ou têm os seus modos de vida sacrificados, evidentemente, a conservação dessa paisagem vai ficar ameaçada. Não existe possibilidade de conservar paisagens que são paisagens culturais, sem que a presença daqueles agentes que fazem com que essa paisagem exista permaneçam ali com os seus processos. Enfim, o resuminho disso é uma questão de método. Ao invés de a gente ver a vista, a gente tem que ver o processo. Bom, para aqui finalizar, eu queria só dizer para vocês que existe tentativas de fazer uma conservação de uma forma diferente. Um exemplo disso são esses sistemas que a gente chama de GIAs, né? Global Important Agricultural Heritage Systems, que são um selo concedido pela FAO, né? Agência da ONU, né? Dedicada à agricultura e alimentação, para sistemas agrícolas, mas que não são só agrícolas. A verdade é que esse nome agrícola acaba sendo um nome ou inadequado, ou ele precisa ser um guarda-chuva muito amplo para abrigar muitas coisas, né? Porque, além de agricultura, a gente está falando de pesca, a gente está falando de extrativismo vegetal, a gente está falando às vezes até de caça, a gente está falando de uma série de outras formas de lidar com esse mundo e os seres com os quais a gente compartilha o mundo. Mas essa ideia é de que você deveria, então, pensar em conviver com essas paisagens formadas por esses sistemas que eles chamam de sistemas, sei lá, patrimônio agrícola mundial, que seria, então, ao preservar as formas dessas pessoas de estarem no mundo, seria um jeito de preservar essas paisagens também. A gente tem um caso de reconhecimento de uma comunidade, uma paisagem humana e cultural como os GIAs no Brasil, que as apanhadoras de sempre-vivas da Serra do Espinhaço, em Minas Gerais. Um outro tipo de iniciativa que tem uma natureza comum com essa é o reconhecimento pelo IFAM de sistemas agrícolas tradicionais. No Brasil, a gente tem 2 sistemas agrícolas tradicionais reconhecidos no Brasil como patrimônio imaterial do Brasil. Um é o sistema agrícola quilombola do Vale do Ribeira, em São Paulo, que é um sistema agrícola muito interessante, porque esses quilombola do Vale do Ribeira, eles estão na parte mais conservada da Mata Atlântica, é um dos remanescentes melhor conservado, mais íntegro da Mata Atlântica, e provavelmente graças a eles que estão ali já há algumas centenas de anos, e que fazem uma combinação de roças itinerantes com a conservação da floresta, que a gente está vendo eles batendo um arroz. O sistema tradicional, agrícola tradicional do Rio Negro, que é lá no Alto Rio Negro, que é uma região que tem 22 povos indígenas de etnias diferentes, que tem um sistema agrícola que tem muitas coisas em comum. Uma delas é o cultivo da mandioca,
são centenas de variedades de mandioca que eles cultivam, mas não é um sistema, a gente chama de sistema agrícola tradicional, mas ele não é agrícola só, porque além das roças de mandioca, tem um monte de extrativismo e uma série de outras práticas ligadas a esse sistema. Bom, era isso que eu queria dizer para vocês nesse momento. Eu fico aqui super interessada e aberta para a gente debater assuntos. Deixa eu parar aqui de compartilhar. Era isso, obrigada. Obrigado, Nurit. Obrigado pela apresentação. Essa ideia, né, de sempre do quão natural é a natureza, do quão natural é o natural, isso sempre instiga a gente a pensar e instiga também as instituições, né, as políticas públicas, como uma vez, partindo daquele ponto que eu estava falando, de como as políticas públicas, as instituições e os modos de pensar são todos divididos, como trabalhar em torno dessas questões a partir quando a gente descobre que quando a gente descobre, entre aspas, que o que é natural não é tão natural assim. Mas vamos seguir para o debate depois. Eu queria convidar a professora Rebecca Steinman para apresentar, e aí depois a gente junta tudo no debate, que tenho certeza que vai ser super rico. Rebecca, com você. Boa tarde. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer o convite gentil dos organizadores. É uma grande oportunidade, se trata de uma belíssima iniciativa, fazer um curso tão diverso, com tantas diferentes maneiras de olhar, conceber e tratar o patrimônio. Tem sido um grande prazer estar aqui, eu aprendi muito nas sessões às quais eu pude comparecer, e estou muito animada em participar da sessão Conexões entre Natureza e Cultura, até porque o trabalho que eu vou trazer para vocês tem muitas convergências com o que a Nurit já trouxe na parte inicial dessa sessão. Eu não a conheço pessoalmente, mas conheço o ISA, devo muito ao ISA, trabalhei com antibases espaciais que o ISA constrói e está sempre monitorando as áreas protegidas. Então, foi um prazer também te ouvir, Nurit. Bom, a minha presença aqui é um pouco exótica. Na verdade, a minha e da Nurit, né? Numa esfera, num círculo de patrimônio cultural. E se deve, sobretudo, ao meu colega de programa, o professor Rafael Winter, que me apresentou e com quem eu tenho o prazer de dividir um curso sobre a conservação do patrimônio cultural e natural do ponto de vista da geografia, que é de onde eu olho, né? Nosso encontro foi um pouco fortuito, muitas vezes nós não acompanhamos tão bem de perto assim, o que os nossos colegas estão fazendo, mesmo quando a gente participa do mesmo programa, mas eu acho que nossa distância inicial se deve muito mais ao fato da gente circular em diferentes esferas, a dele mais ligada à cultura e a minha mais ligada à natureza, por mais infelizes que sejam esses termos, né? São esferas que existem e atuam a uma certa distância, e eu queria voltar a isso depois. Minha presença também é, de certa forma, exótica no próprio campo da conservação da natureza. Há muitos anos, a minha principal atividade de pesquisa está ligada às fronteiras políticas internacionais, mais particularmente às regiões fronteiriças, e o meu interesse pela conservação emergiu de um processo que eu comecei a observar, sobretudo a partir dos anos 90, que foi a conformação de áreas protegidas transfronteiriças nos dois lados do limite político internacional da Amazônia brasileira com os países vizinhos. Bem, isso não vem tanto ao caso, mas eu queria dizer que essa minha chegada tardia no campo da conservação eu vejo como tendo vantagens e desvantagens. Eu levei muito tempo para me apropriar dos conceitos, construir uma bibliografia, identificar os debates, mas também me beneficiei de uma certa estranheza que me garantiu uma posição menos engajada. O campo é muito marcado por visões de certo, errado, pragmático, utópico, legítimo, ilegítimo, enfim, bem e mal, né? E muitos autores das ciências sociais que tratam da prática e da política conservacionista, eles se desculpam
ou se justificam no começo de seus textos por fazer críticas à conservação. O Mark Dowie, que tem um livro famoso sobre a expulsão das pessoas de áreas protegidas, ele se chama o livro Refugiados da Conservação, e foi lançado em 2005, chega a dizer na sua introdução que se aquele trabalho fosse um filme, ele seria um filme de mocinhos contra mocinhos. Isso me causou surpresa inicialmente, me assombrou e tem me assombrado cada vez mais frente ao desmonte das instituições e políticas de conservação ambiental do Brasil contemporâneo, seja a natureza, seja a cultura. Como seguir criticando a conservação nesse contexto? Bem, eu acho que a gente tem que abordar os problemas que a gente vive na prática e na política conservacionista não são causados só por fatores externos, não tem a ver só com a pressão que a gente recebe de determinados atores que estão em determinadas posições. Então, cabe ao cientista social desafiar a conservação, sim. As ciências sociais têm um papel importante a desempenhar e eu me apoio em vários autores para dizer isso. Em primeiro lugar, mais e melhor conhecimento da biologia e da ecologia, disso que a gente chama de natureza, ainda que importante, fundamental, super necessário, não é o suficiente para atingir os objetivos da conservação. E a gente vê as dificuldades de conservar e de preservar, por exemplo, a biodiversidade. Ocorre que a conservação é uma prática social e política que coloca muitas questões para as ciências sociais, inclusive para além da ciência, seja ela qual for, sobre acesso e condições, acho que as pessoas, quem ganha acesso a quê, e sob que condições e por quais motivos. O que significa conservar para diferentes atores e que definição acaba tendo mais influência. Ou seja, qualquer explicação de processos relacionados à degradação ambiental ou mesmo à conservação ambiental tem que abordar seriamente o contexto social e político em que essa explicação está inserida e fazer uma análise crítica das políticas que pretendem endereçar essa degradação ou conservação. Eu sei, as ciências sociais são às vezes consideradas cínicas, às vezes críticas demais, às vezes céticas, mas um pouco de ceticismo é saudável contra as narrativas dominantes que culpam as populações locais pela degradação do ambiente, como a Dorit bem mostrou agora antes de mim, ou que reiteram que a única maneira de preservar a natureza e a cultura é integrá-la a uma lógica de mercado. É preciso criar espaço para outras narrativas que possam propiciar uma conservação mais justa. Narrativas que tenham a ver, por exemplo, com a ideia de que a gente só vai conseguir conservar a natureza e a cultura ou os bens culturais e naturais se a gente conseguir construir uma conexão forte das pessoas com esses bens que a gente quer proteger. Então, nesse sentido, uma resposta às críticas feitas a esse tipo de abordagem crítica das ciências sociais, sobretudo da ecologia política, é que explicações mais precisas, mais acuradas das causas da degradação ambiental que a prática conservacionista pretende endereçar são necessárias para um desenho mais efetivo de intervenções conservacionistas e que a compreensão dos impactos e dos efeitos dessas intervenções pode ser usada para aperfeiçoá-las. Bem, uma das principais contribuições das ciências sociais é justamente pensar as categorias mobilizadas na conservação do patrimônio. No meu caso, eu venho trabalhando com a conservação da natureza. Natureza é, como a gente sabe, um conceito polissêmico, tem muitos significados para pessoas e para culturas distintas. Em 1927, o grande historiador das ideias, Arthur Lovejoy, encontrou pelo menos 65 diferentes significados da ideia de natureza, 1927. Então, grosso modo, no pensamento ocidental, a gente tem 3 grandes conjuntos de ideias que um outro grande historiador das ideias e geógrafo também, o Clarence Clacken,
identificou nas relações entre natureza e cultura. Eu não vou me ater a isso, porque foge um pouco ao escopo e ao tempo que eu tenho disponível, mas a ideia da natureza como legado divino, herdada pelos seres humanos, né? O homem, como se falava na época, a espécie entre as espécies na grande cadeia do ser, a influência do meio sobre o ser humano e uma ideia muito mais recente, que data de meados do século XIX, a ideia do homem como agente geográfico, ou seja, da sua influência do ser humano sobre o ambiente. É uma ideia muito recente, né? Qualquer que seja a versão, na verdade, é uma construção social específica do pensamento ocidental. Então, a gente está acostumado a fazer uma clara separação entre aquilo que é o natural e aquilo que é o cultural, ou entre aquilo que é humano e aquilo que é não humano. Como a Nurit mostrou, algumas culturas sequer separam, concebem natureza e cultura como categorias distintas. O trabalho de muitos indígenas e não indígenas, cientistas, antropólogos, enfim, tem mostrado como essa é uma característica da concepção dos povos indígenas de todo o continente americano. E que, de uma maneira diferente, por exemplo, os aborígenes australianos também não fazem uma distinção entre o mundo humano e o não humano, agrupando humanos e não humanos em grupos totêmicos que compartilham ancestrais comuns. Então, você faz parte de um grupo totêmico da mesma forma que uma árvore ou um pequeno animal, porque você tem uma forma alongada ou arredondada, então vocês vêm do mesmo totem. Mais ou menos assim, quem quiser saber mais pode ler o Felipe Descolar sobre isso. Então, natureza nunca é uma entidade puramente física, mas moldada pela ação humana e pelas ideias humanas sobre o que ela é e como ela deveria ser. Então, qualquer forma de conservação que busque separar humanos da natureza, e aí a gente já vai entrando numa parte um pouco mais aplicada, né? Qualquer iniciativa de conservação que não trate das suas dimensões sociais, ecológicas, econômicas, culturais e como todos esses elementos estão interconectados, não deve ser praticada e deve sim ser criticada. Isso porque, e isso nos remete também ao campo da prática, definir natureza ou defender natureza, definir natureza ou definir cultura não é um mero exercício de erudição acadêmica, pois tem efeitos materiais. As pessoas acreditam e agem de acordo com a maneira pela qual elas definem o ambiente que as envolve, né? E do qual elas participam. E a Nurit trouxe muito bem vários exemplos de povos indígenas e suas maneiras de conceber, que têm efeitos materiais nas maneiras de se apropriar ou viver, habitar o seu território, para dizer assim, de uma maneira melhor. O conhecimento sobre a natureza vai ser sempre construído. E qual verdade, qual discurso que vai emergir como aceito e como hegemônico, vai ser sempre uma questão de luta política e social, que coloca uma série de implicações à maneira como nós pensamos e agimos, o pensar-ação, né? Sobre espécies, recursos, ecologias, corpos, territórios, etc. Então, a prática conservacionista pretende abrigar, na mesma forma espacial, no caso da natureza, a área protegida. No caso dos bens culturais, a gente pode pensar numa série de bens, a gente tem os bens imateriais agora, mas, sobretudo, os bens materiais envolvem também, de alguma maneira, uma jurisdição, um cercamento, uma limitação de acesso, né? E as organizações e os atores conservacionistas tentam abrigar, nessa mesma forma espacial, distintos conceitos de natureza em um sistema de áreas protegidas. Então, a natureza estática e herdada em tempos imemoriais, supostamente intocada, desenhada por Deus, que deve permanecer assim como um legado divino, a natureza frágil a ser protegida da intervenção antrópica, a natureza para uso do ser humano, a espécie entre as espécies,
Nesse caso, uma visão de natureza mais utilitária, como recurso entre muitas outras concepções de natureza. A inovação mais recente no sistema de áreas protegidas, nas categorias de manejo das áreas protegidas, mais significativo, inclusive pelo ponto de vista, pelo menos do ponto de vista de seus efeitos espaciais para a conservação, foi provavelmente a incorporação da proteção da biodiversidade como um princípio fundador das áreas protegidas e um dos objetivos primordiais do seu manejo. Vocês estão vendo na tela uma figura que mostra diversos objetivos dessa mesma forma espacial e qual é o papel que esses objetivos têm em diferentes categorias de manejo. Então, 1A, 1B, 2, 3, grosso modo, representam também parques nacionais, estações ecológicas, reservas extrativistas, etc. Existe uma correspondência, não vou me ater a isso agora. Vocês podem observar nesse quadro que o único objetivo, né, o mais relevante, aquele que consta quase sempre como objetivo primário, é a proteção da biodiversidade. Então, houve o que essa autora que eu estou chamando a atenção, Scandrani, 2016, com a qual eu concordo, uma espécie de equivalência, uma equação de equivalência entre biodiversidade e natureza. O problema é que natureza não é biodiversidade, ou pelo menos natureza não é biodiversidade para todo mundo, para todos os grupos, né, que pensam a natureza ou que sequer a denominam dessa forma, né? A conservação da natureza tampouco deveria se resumir à conservação da biodiversidade, mas é precisamente o que está acontecendo. Então, eu trouxe para vocês aqui, não sei se vocês estão familiarizados com esse site muito legal do Google, que chama Google Books Ngram Viewer, tá? E vocês sabem que o Google está digitalizando todos os livros do mundo, né? E nós não temos acesso a todos esses livros pelo Google Books, alguns são abertos, outros não, depende dos direitos autorais, do país que você está, etc. Mas você pode fazer uma consulta sobre termos interessantes que constam em toda essa base digital, no estágio em que ela está, eu não sei quantos livros tem, mas são muitos, a frequência que esses textos aparecem ao longo do tempo. E vejam como, na verdade, desde que o termo biodiversidade surgiu em 1985, como cada vez mais a gente deixou de falar em conservação da natureza para falar em conservação da biodiversidade. E repara que não só você tem uma espécie de substituição da conservação da natureza pela conservação da biodiversidade, mas, na verdade, também ambos os termos, de uma certa maneira, decaem e se estabilizam. Quer dizer, a meu ver, a maneira como eu interpreto é que isso não foi um ganho para ninguém. Infelizmente, a gente não tem esse recurso para o português, mas eu fiz também do espanhol, para vocês darem uma olhada. Reparem aí, a partir da década de 90, como o termo conservação da biodiversidade supera muito a ideia de conservação da natureza, e, no final, os dois caem, no fundo. Quer dizer, eu acho que a gente não está somando. Houve, de certa maneira, no movimento conservacionista, uma espécie de mudança de significado inconsciente em que a diversidade biótica, a biodiversidade, se tornou essa espécie de equivalente da natureza e a substituiu. Parece uma coisa menor, mas é uma mudança essencial na maneira que a gente concebe a política e a prática de conservação, que agora passa a ser a conservação da biodiversidade. E tem a ver isso também com o valor, né, que é um ponto super importante para a conservação, seja do patrimônio natural, seja do patrimônio cultural. Então, a gente começa vagarosamente, devagarzinho, a substituir, a transformar, fazer uma mudança essencial, ainda que implícita, na qual os valores intrínsecos da natureza, algo que, vocês viram, em 27, 65 significados, mas que envolve vida, animais, plantas, com as quais a gente se relaciona, tudo isso impregnava o movimento conservacionista nas suas origens e a gente transfere o valor intrínseco da natureza
para o valor intrínseco da diversidade biológica. Com essa ênfase mudando da natureza para a diversidade biótica, há uma mudança qualitativa, essencial, daquilo que detém ou é portador doravante do valor intrínseco, e também daquilo que quem diz o que é a natureza, como ela deve ser conservada, e quem é que pode medir a biodiversidade, que é o que eu quero mostrar para vocês agora. Então, é óbvio, vocês estão vendo aí um gráfico que eu tirei do relatório Planeta Vivo 2018. A gente já tem um relatório de 2019, mas infelizmente eles não tinham feito uma atualização desse gráfico. E a figura, inclusive, é intitulada Os declínios da biodiversidade continuaram, apesar dos repetidos compromissos de política destinados a retardar ou deter a taxa de perda. Quer dizer, e aí vocês veem como se fosse um índice de biodiversidade, e como ele, na verdade, decai, né, a partir dos anos 70, apesar da CBD, da COP6, das próprias metas de Aichi, de vários outros compromissos que foram acontecendo aqui ao longo dessas últimas décadas, né? Eles fazem uma extrapolação, caso a gente atue, e um dos cenários é extremamente negativo em direção a 2050. Bem, é claro que é fácil perceber vantagens para a prática conservacionista dessa metonímia que a gente está fazendo, pegando a biodiversidade, que é uma parte, e substituindo, não é bem um todo, porque falta cultura dentro do termo natureza, mas, enfim, algo que é mais amplo e mais significativo para muita gente. Aí eu me apropriei, para contar uma dessas vantagens, do termo do José Reginaldo Gonçalves, A Retórica da Perda, né, do livro, eu tenho a segunda edição, é 2002. E eu acho que o que ele propõe para os bens culturais é bastante interessante para a gente pensar também os bens naturais, né? Em primeiro lugar, a meta de proteção da biodiversidade garantiu um senso de urgência com efeitos na distribuição de atenção e capital. Uma das principais contribuições de um famoso biólogo especialista em formigas, olha que interessante, o Edward Wilson, que foi uma das pessoas também que deu maior visibilidade ao termo biodiversidade, foi demonstrar como o surgimento de novas espécies é dramaticamente inferior às taxas de extinção das espécies atuais, né? E como isso representa uma perda irreparável de uma diversidade genética que a gente nem mesmo conhece. A gente não conhece a existência de muitas espécies, a gente não conhece seus nichos únicos, suas funções no ecossistema. E esse senso de urgência, de crise, é, ao mesmo tempo, portador do desconhecido e está associado ao conceito de biodiversidade desde a sua emergência. Então, não se trata aqui de questionar a verdade dessa urgência, nem o valor da biodiversidade, vejam bem, não me entendam mal, mas saber que a biodiversidade e essa maneira de medir a natureza através da biodiversidade tem sido usada de forma instrumental por organizações conservacionistas. Entre outras maneiras, por exemplo, para contribuir, para conferir um papel central às áreas protegidas no universo das estratégias de conservação. A gente tem inúmeras outras estratégias de conservação, inclusive conservação fora dos sítios, educação ambiental, conscientização ambiental, enfim, é uma gama de estratégias, e a gente tem atribuído uma enorme centralidade, de novo, para aquela forma espacial que cerceia, que limita, que restringe. Em terceiro lugar, essa alteração da natureza por biodiversidade permitiu agregar os anteriormente dispersos objetivos da conservação, tornando-os todos, de certa forma, tributários da proteção da biodiversidade. Então, você reuniu aqueles distintos e frequentemente conflitantes conceitos de natureza, visões da natureza, na verdade, que eram objetos de embates, inclusive entre aqueles que defendiam as diferentes categorias.
Então, veja que com essa alteração, mesmo as paisagens controversas da categoria 5 da IUCN, que é uma categoria que inclui vinhedos e fazendas, sobretudo na Europa, que antes eram intensamente criticadas, começam a ser criticadas por não possuir a tal natureza selvagem intocada, começam a usufruir de uma maior legitimidade quando a importância da biodiversidade domesticada é destacada. E também permitiu tornar mensurável os esforços de conservação, em especial a efetividade das áreas protegidas. Então, como é que você sabe agora se a conservação é efetiva? Você mede a biodiversidade. E como é que mede a biodiversidade? Aí faz as tais listas de espécies ameaçadas, a cobertura de ecossistemas incluídos em áreas protegidas, sempre prestigiando uma das dimensões da biodiversidade, que, na verdade, é, em sua essência, relativa a 3 grandes categorias: gens, espécies e ecossistemas. Então, você mede um e não mede o outro, né? É uma forma parcial de medir já a própria biodiversidade, que dirá medir propriamente as unidades de conservação, as áreas protegidas. Essas vantagens, elas têm vários efeitos, além dos que eu estou descrevendo até aqui. Um deles é isso, né? Porque se o valor intrínseco é da biodiversidade, e se a biodiversidade precisa ser baseada em evidências científicas, quem é que vai decidir? Quem é que mede a biodiversidade? Quem é que decide como e onde conservar? Os experts e os cientistas. Então, se criam áreas que são as ecorregiões ou os hotspots, áreas de uma fascinante biodiversidade, e nesse campo não tem competição com as áreas protegidas próximas ao Equador. Tem a ver com a temperatura, a umidade, são os biomas tropicais úmidos que têm a maior biodiversidade do mundo. Então, o onde, de alguma maneira, já está dado. Em segundo lugar, você tem problemas do tipo... como é que a gente faz com aquelas áreas protegidas que a gente já tinha protegido e que não tem biodiversidade? Pensem, por exemplo, no exemplo de Yellowstone. Foi criado em 1872 por causa da sua beleza cênica, né? É o primeiro do gênero no mundo, influenciou as políticas e as práticas de conservação depois da sua criação. Ele tem muito poucas espécies e quase nenhuma biodiversidade, mas entre essas espécies eles têm uma bactéria, esse parque tem uma bactéria que se chama termos aquáticos, o nome dela, e ela, não sei se vocês já viram alguma imagem de Yellowstone com aqueles, parecem umas porções de água que emergem bem do subterrâneo com temperaturas altíssimas. Essa bactéria é muito resistente a altas temperaturas e veio a calhar, muitos e muitos anos depois se descobriu que essa bactéria tem uma enzima muito resistente por causa dessa convivência com a temperatura, que foi possível isolar, e hoje essa enzima é crucial para uma das técnicas mais utilizadas em laboratório para duplicação de DNA. Então, é uma sorte muito grande para Yellowstone, mas a gente tem várias outras áreas protegidas, criadas em outros moldes, a partir de outros objetivos, mas que não tiveram a mesma sorte de serem reconhecidas por uma espécie, né? Ou porque tem pouca biodiversidade, e que apresentam dificuldade de justificar sua existência e captar recursos nesse cenário. Tem um problema também que essa visão coloca os coletivos, os ecossistemas, os biomas, as espécies, acima dos indivíduos. Então, em nome disso, em nome da biodiversidade, em nome da conservação da vida, né, e da diversidade da vida, milhares de indivíduos são destruídos a cada ano por serem considerados talvez um fator de homogeneização biótica. Então, eu tenho um lugar que tem uma espécie que ela está dominando, então eu retiro aquela planta. Ou eu tenho, por exemplo, uma espécie invasora agressiva, como o coral-sol,
que tem uma atitude extremamente agressiva em relação ao coral-cérebro, eu retiro e destruo os exemplares, os indivíduos do coral-sol. E eu acabo nesse processo, a gente vê isso com as amendoeiras, com as figueiras, muitas outras, as jaqueiras é um caso bastante conhecido no Parque Lage, na Floresta da Tijuca. O problema é que várias dessas espécies invasoras ou espécies que são agressivas, elas são espécies com as quais as pessoas se relacionam e às quais atribuem valor. São os gatos da Nova Zelândia que diminuem a biodiversidade de pássaros, as árvores exógenas que descaracterizam um ecossistema, mas onde um determinado casal desenhou um coração há 50 anos atrás, quando eles namoravam. As pessoas se relacionam com espécies que não são necessariamente biodiversas e para pensar também os bens culturais que não são tão únicas e tão excepcionais. Então, você tem hoje pessoas se mobilizando contra o abate sistemático de animais dentro de programas de reprodução em cativeiro que acontecem em zoológicos, porque alguns animais nascem e, se eles têm um pequeno defeito, eles são considerados impróprios para fim de representar aquela espécie e de serem conservados, né? Então, a gente tem também espécies de aves migratórias que dependem da existência de ambientes não biodiversos, como as fazendas, para descansar ao longo de um longo percurso migratório. Ou seja, são muitos exemplos. A contradição aqui é precisamente que uma prática dedicada ao combate à destruição da vida se torna em si mesmo um motor de destruição. Então, a gente deixa de reconhecer outras maneiras possíveis de se conceber, de se relacionar, de se conectar com a natureza, minando algo que é essencial, que é o suporte público às práticas conservacionistas. Dá para pensar um pouco isso, o nosso fracasso em engendrar um suporte público amplo às nossas iniciativas de conservação, seja do que a gente chama de bens naturais, seja do que a gente chama de bens culturais. Por que as classes médias urbanas de cidades grandes e pequenas do Brasil não se opõem, não são sensíveis, ou às vezes são indiferentes às práticas e às políticas de desmonte das instâncias que a gente tem? Porque elas são indiferentes à atuação de garimpeiros ilegais, desmatadores. Qual é a relação que elas têm com essas áreas protegidas que estão sendo afetadas por essas frentes extrativas? Será que nossos problemas são só externos, vêm de fora mesmo? Então, é complicado. Por último, Rafael, não sei como é que eu estou de tempo, mas acho que ainda tem um pouquinho. Essa alteração, essa substituição da natureza pela biodiversidade me preocupa, sobretudo, em termos das analogias com pureza racial, criacionismo, ideia de que você tem indivíduos que são invasores, que não deveriam permitir, não deveriam estar ali. Então, tem implicações fundamentalmente éticas, né? A gente quer praticar a ciência com base em considerações éticas, ou a gente quer que a nossa ética, de alguma maneira, seja ditada pela ciência, né? E por ética, eu estou dizendo aí os nossos encontros com outros seres vivos, com outros humanos e não humanos. Então, embora a biodiversidade seja um valor humano fundamental, socialmente construído, importante para a gente pensar na resiliência dos ecossistemas, não é a natureza. E se natureza não é mais, talvez, a categoria adequada para a gente abordar, biodiversidade, pelo menos do ponto de vista conservação da biodiversidade, a meu ver, é uma espécie de equívoco. Um equívoco que acaba se transformando muitas vezes uma espécie de inimigo da própria diversidade cultural. Eu não vou me deter muito aqui, porque eu acho que a Nurit já colocou muitas coisas importantes aqui, mas é importante pensar sobre os efeitos sociais das áreas protegidas
em parte por causa do seu crescimento exponencial nas últimas décadas, e em parte porque elas estão se tornando extremamente homogêneas, parecidas umas com as outras em muitos lugares. A gente tem uma grande organização de conservação ambiental, na verdade, uma rede de muitas organizações não governamentais, indivíduos e países, que teve um papel fundamental em promover o diálogo entre várias organizações locais, regionais, nacionais, maneiras de conceber a natureza no mundo inteiro. As categorias de manejo da IUCN para conservação foram originalmente pensadas assim, para recolher essa diversidade cultural e abrigar num sistema que fizesse com que essas diferentes maneiras de conceber dialogassem. Com o tempo, esse sistema de conhecimento, classificação, gestão e monitoramento da natureza deixou de ser o lugar do diálogo, o lugar que descreve o status das áreas protegidas no mundo, para ser, na verdade, um sistema para prescrever e proscrever as atividades dentro das áreas protegidas. Então, você tem um considerável apoio técnico, tem sido provido pela IUCN e por outras organizações correlatas, a fim de não mais entender como os países, como as pessoas, como as distintas culturas, se a gente pode pensar assim, pensam as suas práticas conservacionistas, mas o reverso, adaptar as suas práticas conservacionistas às categorias da IUCN. Um primeiro efeito importante é que, ao se defender a conservação da diversidade biológica através de uma uniformização das maneiras de pensar e definir a natureza e de uma homogeneização dos instrumentos legais de conservação, a prática conservacionista, de alguma maneira, tem atuado para reduzir a diversidade cultural. E isso é uma contradição, pois as distintas culturas também têm um papel na conservação e na conservação da biodiversidade. Bem, Nurit já falou sobre isso, as florestas antropogênicas, o solo antropogênico, que, na verdade, foi descoberto por um fundador lá do Departamento de Geografia, professor Ilga Steinberg, há muitos e muitos anos. Às vezes as pessoas, ele deu o nome de Terra Preta de Índio, às vezes as pessoas se referem a publicações mais recentes, mas, na verdade, é um conhecimento muito antigo que a geografia produziu ao longo dos seus estudos da Amazônia e da paisagem. Em todo caso, o problema é que, para alguns povos indígenas, na verdade, quando você uniformiza e você aplica essa mudança deixa eu recomeçar. Uma outra implicação da uniformização das normas é uma certa mudança de paradigma sobre a ocupação humana nas áreas protegidas. Então, nominalmente, a proposta é aceitar a presença humana, sobretudo a presença de povos indígenas, que passariam, então, de habitantes a cogestores. O problema é que houve aqui também uma operação, talvez não intencional, inconsciente, de equivalência que não é verdadeira. É uma simplificação que não é propriamente reconhecer a presença indígena nas áreas protegidas, mas incluir as terras indígenas no grupo das áreas protegidas, submetendo os povos aos objetivos da conservação e comprometendo-os com a manutenção de práticas tradicionais de uso do solo. Tá bem, a gente tem indicadores diversos de como, na verdade, as terras indígenas são super bem geridas, que a Amazônia é uma criação, na verdade, da atuação milenar dos povos indígenas sobre a floresta, sobre é uma palavra ruim, né, porque supõe que é uma coisa externa, intra, né, pessoas e floresta e solos, mas o problema é que o estatuto das terras indígenas, não só no Brasil, mas em muitos lugares, é superior ao das unidades de conservação da forma como a gente concebe hoje, das áreas protegidas, né? Então, no Brasil, por exemplo, as terras indígenas são reconhecidas, elas não são criadas, assim como os direitos dos índios sobre
a sua territorialidade, os territórios tradicionalmente ocupados, o direito de usufruto daquele território, não do subsolo, as suas práticas culturais, etc. Então, isso é reconhecido pela Constituição. Enquanto as unidades de conservação, elas são criadas por lei. Então, mais tarde, num movimento, eu acho que influenciado pela agenda internacional, as terras indígenas acabam sendo incluídas no Plano Nacional de Áreas Protegidas. E eu acho isso muito complicado. Existem casos de indígenas, como os Waiwai, na Guiana, que tinham seus direitos legais reconhecidos e que pediram para entrar no Sistema Nacional de Áreas Protegidas em 2007. Mas isso garantiu mais atenção, mais recursos, eles tinham uma preocupação muito grande com a população, na época que eles fizeram isso eram mais ou menos 200 habitantes, né? Então, isso foi uma opção dos indígenas, participar do Sistema de Áreas Protegidas. Mas a gente tem casos de indígenas que não querem participar ou que não querem necessariamente fazer iniciativas de conservação com a intermediação de ONGs, né? Então, eu conheço trabalhos muito bonitos, inclusive do ISA, de autonomia em relação aos povos do Rio Negro e a diversos outros povos, mas os Saramacca, por exemplo, tiveram um conflito com a Conservation Internacional. A mesma Conservation Internacional que os Waiwai da Guiana pediram ajuda para participar do Sistema de Áreas Protegidas da Guiana, os Saramacca eles tiveram um conflito com a Conservation em torno de um sítio do patrimônio mundial, que é uma reserva natural do centro do Suriname, uma coisa assim, né? E a Conservation teria dito que estava representando os interesses dos índios e foi um bafafá aí pelo início dos anos 2000. Então, esse também é um problema. Bom, a essa altura, estou terminando, Rafael, prometo, uma já vasta literatura mostra que, na verdade, o nosso problema de base, como cidadãos e como estudiosos e ativistas do campo da conservação, é que nós esquecemos que natureza e cultura são, na verdade, categorias inventadas. E nesse ponto, já que eu já estou aqui um tempão falando e nós já somos íntimos, eu posso contar a vocês que eu enganei vocês com o meu título. Não é possível encontrar uma interface entre natureza e cultura. Interface é um elemento que proporciona uma ligação física ou lógica entre dois sistemas ou partes de um sistema, que não poderiam ser conectados diretamente. O problema é que natureza e cultura não são dois sistemas, domínios separados. Não são duas partes de um mesmo sistema. Eles não preexistem à interação. Esses domínios só estão separados e só existem separados na nossa cabeça, na nossa maneira de encarar o ambiente, né? Algo que o antropoceno e a crise de diversos sistemas sociobiofísicos do planeta tornaram evidente e inescapável. Então, onde a gente vai buscar as interfaces? Não sei. Eu não tenho a fórmula, lamento informar. Mas eu tenho algumas dicas e acho que essas interfaces estão menos no objeto, naquilo que a gente observa, e mais entre nós das esferas separadas da natureza e da cultura, nas quais pessoas como eu e Rafael circulamos, nas nossas categorias e nos nossos instrumentos, na nossa maneira diferente de conceber as coisas. Ao longo das últimas edições do nosso curso, eu e o Rafael temos descoberto cada vez mais convergências em vários âmbitos. Os critérios, os valores, as racionalidades da conservação, os aparelhos burocráticos, os especialistas e as agendas internacionais, as escalas e as estratégias de governança e de participação, seus efeitos, e a introdução e o crescimento do uso de mecanismos de mercado para viabilizar a conservação dos bens tidos culturais e dos bens tidos naturais. Não são as mesmas organizações, não são os mesmos especialistas, não são as mesmas histórias,
nem os mesmos documentos ou instrumentos, mas as duas trajetórias correm paralelas de maneira muito semelhante. Nós somos, inclusive, acusados dos mesmos erros. Nurit já falou de elitismo, de colonialidade, dessa preservação de bens de elites dominantes, os ancestrais do que seriam hoje as áreas protegidas, segundo Thompson, seriam as reservas de caça da aristocracia, não só na África, mas também no Reino Unido. Nós somos acusados de anacronismo, de uma nostalgia em relação a um passado idílico que, na verdade, nunca existiu. E, sobretudo, somos acusados de excluir populações residentes e de utilizar a agenda conservacionista para outras agendas, por exemplo, o próprio nacionalismo. Então, onde a gente pode atuar? Que interfaces a gente pode criar? Eu acho que a gente pode, em primeiro lugar, usar a nossa redundância. Eu e Rafael, ao longo do curso, conseguimos constatar que há uma enorme redundância em vários processos na nossa trajetória. E redundância a gente geralmente acha que é uma coisa ruim ou pouco elegante, né? Para usar a imagem da navalha de Ockham, ou como uma insistência desnecessária nas mesmas ideias, etc. Mas redundância é importante porque ela cria um terreno comum necessário à troca de informações. Cenários com muita ou pouca redundância não funcionam. Nós temos os nossos erros. Erros são super importantes, como a geografia econômica pode mostrar. Os erros são objeto de intenso estudo, por exemplo, no Vale do Silício, que é uma economia que aprende a partir dos seus próprios erros e aprende uma coisa muito importante, que aprende a esquecer para poder se renovar. É extremamente importante nos processos de destruição criativa. Esses erros eles resultaram em transformações ao longo das últimas décadas de vários dos elementos citados aqui nesse quadro. Eu posso passar esse quadro para vocês depois, eu acho que eu já me estendi muito no meu tempo, mas a ideia aqui é que a gente tem mudanças de princípios e ideias dos anos 60 e 70, dos anos 90 e 2000, para várias dessas categorias aqui, criação, gestão, etc. E vocês vão ver que eu fiz isso pensando na natureza, mas se aplicaria também à cultura, com certeza. Essas mudanças viabilizaram um crescimento exponencial do número de áreas protegidas e de bens culturais tombados, alguns deles transformados em sítios do Patrimônio Mundial da Humanidade. E eu acho que isso tem um pouco de comportamento de frente. Eu chamo isso de frente ambiental. E acho que essa frente ambiental se assemelha muito às frentes extrativas que a gente procura combater. Nós seguimos incorporando áreas, bens de maneira extensiva, sem garantir os meios para sua consolidação. Inclusive, 2 dos projetos mais interessantes de conservação da biodiversidade são justamente a ideia de que a gente tem que usar metade da terra para serem áreas protegidas, né? Então, mas que metade da terra que a gente vai usar? Provavelmente a nossa metade. A maior participação no mundo é do sul global, daquele que tem a biodiversidade, e o Brasil se destaca nesse cenário. Isso aqui eram dados de 2016, mas eles reconhecem o Brasil como tendo a maior porção de áreas protegidas e rede de áreas protegidas do mundo. Então, seriam as nossas metades, né, a nossa metade, e cada vez mais dentro de áreas protegidas, dizendo que tudo aquilo que está fora dessas fronteiras, que, de novo, a gente artificialmente criou, na verdade, não vale, não seria, não deveria ser conservado, né? Não seria a hora da gente mudar as formas espaciais como um instrumento de conservação? Essas, sim, uma interface entre 2 domínios distintos? A gente passa o tempo todo criando novas maneiras de implantar áreas protegidas, de participação, de gestão,
mas seguimos delimitando e cercando essas áreas, excluindo humanos dos contatos com os não-humanos, sejam esses não-humanos artefatos ou outros seres vivos. A interferência humana não é necessariamente destruição. O caso da Amazônia antropogênica e dos sítios importantes para a agricultura, que, na verdade, para a biodiversidade, para a agricultura, que a Nuriti também mostrou, mostram que você pode ter outras maneiras de proteger a natureza, concebendo os humanos fazendo parte dela, né? Na geografia, muitas pesquisas tratam dessa destruição de formas espaciais, a destruição criadora para a viabilização de novos usos do território. Isso adquire, às vezes, um caráter perverso, como na gentrificação, mas pode assumir contornos mais positivos se a gente pensa, por exemplo, na refuncionalização de antigas fábricas para usos culturais ou residenciais. A gente continua criando novos objetivos, mas a gente pouco mexe nessas formas, né? Talvez a gente pudesse pensar em substituir as zonas de amortecimento, que refreiam o acesso das pessoas por zonas, na verdade, de interface, a semelhança do que colocou o Daniele Pini algumas semanas atrás. Seriam como ecótonos, algo que existe no ambiente, uma zona de transição entre áreas distintas, onde você concebe a interpenetração. E essas zonas de interface funcionariam menos para separar humanos de não humanos, mas diferentes maneiras de fazer relacionar humanos e não humanos dentro e fora dessas áreas, né? Então, é importante investir na possibilidade da coexistência, no ambiente próximo, no cotidiano. Não há outra maneira para garantir suporte público sem que as pessoas se envolvam com aquilo que eles estão protegendo, sob pena de transformarmos as áreas protegidas e os bens culturais em enclaves territoriais, mais do que em bens apreciados, queridos e geridos. Então, eu sei que é um pouco um paradoxo para a conservação, né, que pensa a si própria como a ideia de resistir à mudança, mas eu acho que a gente tem que fazer uma mudança radical e mudar aquilo que a gente ainda não mudou, sobretudo as formas espaciais, né? Em vez de tentar uma mudança radical que envolva tudo, não é disso que eu estou falando, não acho que a gente deva buscar uma nova racionalidade hegemônica, mas uma transformação de fôlego que conceba diferentes maneiras de ser e estar no mundo. E, por que não, também de conservar no mundo. Talvez, nesse sentido, a minha presença aqui e a da Nuriti não seja tão exótica, afinal. Obrigada pela atenção de vocês. Obrigado, Rebeca. Bom, obrigado pela fala. Eu acho que as duas, né, falas trazem, acho que apontam para essa direção, né, de o que significa esse mundo fechado em caixinhas, nos quais a gente vive e dos quais a gente não vai conseguir sair assim. O que significa pensar essas caixinhas que não existem, as caixinhas que nós fizemos. Acho que a Rebeca pontuou bem isso no curso que a gente oferece no PPGG, ele começou muito dessas conversas nossas, de se encontra ali, encontra aqui, e aí um princípio, né, eu acho que das duas áreas, que é retirar um objeto, uma área, do seu funcionamento normal na sociedade e acrescentar a ele valor e algum tipo de excepcionalidade e exceção no seu funcionamento, que é o que significa, de certa maneira, você tombar, proteger um bem cultural ou criar uma área de conservação do patrimônio natural. E as semelhanças e os encontros, eles vão muito além disso, né? Muito além, mas tem uma outra questão que é fundamental, além disso, que as duas colegas colocaram,
que é o que a gente chama de natureza, o que a gente está chamando de natureza, o que a gente está chamando de cultura. O que, por exemplo, no patrimônio cultural é o patrimônio natural? O que significa olhar o patrimônio natural, a caixinha patrimônio natural dentro do patrimônio cultural? Normalmente a gente coloca jardim ali dentro, ou a gente vai botar a paisagem cultural a partir do patrimônio cultural e não a partir do patrimônio natural, da conservação, né, da natureza. O que significa? Então, como é que a gente vai construindo essas caixinhas para a gente? Que a gente já que está claro para a gente que em alguns momentos elas mais atrapalham do que ajudam, em outros elas são necessárias, não vou dizer que não, mas em muitos momentos elas mais atrapalham do que ajudam porque elas compartilham, mas a gente está... Então, como é que a gente vai construindo essas caixinhas? Eu acho que esse é um ponto fundamental, mas a primeira coisa, acho que o primeiro ponto de partida é reconhecer que são caixinhas, reconhecer que essas repartições são repartições inventadas, desnaturalizar o natural e o cultural, no sentido, se puder jogar um pouco com a palavra, com a própria ideia de naturalidade.